É interessante a preocupação dos apóstolos, né? No caso aqui, o apóstolo Paulo. E não só apenas abrir igrejas, mas fundamentar as igrejas. Que o papel do apóstolo é trazer fundamentos, trazer ensinamento, instrução, orientação e palavra revelada. Ontem à noite nós conversávamos sobre, assim, questões de comportamento, né, das pessoas. E comentando assim a atitude de alguns cristãos que às vezes deixam um pouco a desejar na maneira de se comportarem, de reagirem, e até mesmo na maneira de se vestir, como falava a Cris ontem. E eu fiz um comentário dizendo assim que o problema que não é muito proveitoso a gente tratar com efeito. Nós temos que focar a causa. Por que as pessoas agem de modo errado? Não adianta eu chegar para a pessoa, olha, para de fazer isso, porque eu estou cuidando da causa, do efeito. Eu não estou cuidando da causa. Um exemplo simples, por exemplo, quando ontem à noite falei de nós, homens, darmos preferência às mulheres. Pode parecer brincadeira minha, mas não estou brincando. Primeiro é uma questão de educação. Depois uma questão de conversão. Porque os filhos de Deus são príncipes. Já viu um príncipe indisciplinado? Quando ele é indisciplinado, chama atenção, como os filhos lá da rainha. Os filhos da Lady Di. Quando eles iam lá na boate, com uma pelada e molhada e cheio de bebida, os jornais estavam prontinhos para registrar aquilo. Porque não é pertinente, não é cabível a um príncipe viver dessa maneira. Só que eles não têm natureza, eles têm a estampa, eles têm a tradição, eles têm o nome, mas eles não têm um coração para representar aqueles que são seus antecessores. Hoje eu vou falar sobre o reino de Deus, por isso que nós vamos ler Colossenses. Então, eu preciso viver a minha vida cristã como um cidadão no reino, como um príncipe do Senhor. E um príncipe do Senhor, ele é educado, ele é fino, ele se traja de maneira decente, coerente. Ele não se veste para chamar a atenção. Se faz isso é porque tem problema. Então não adianta cuidar do aspecto externo sem cuidar do aspecto interior. É questão de ser. Ou eu sou ou eu não sou. Ninguém precisa me cobrar como é que eu devo me comportar. Não é comum, por exemplo, um homem, quando abraça uma senhora, uma jovem, não é normal ele abraçar assim. Vocês nunca vão me ver eu abraçar uma moça assim. Eu ponho a bundinha lá para trás, assim. Sabe por quê? Porque eu sou príncipe. Porque eu represento Deus, meu Pai. Eu quero ter educação, ter finesse. Quando me sento à mesa, como moderadamente. Não faço aquela montanha. Essa montanha se moverá. Prato, montanha se moverá. Comer com a boca aberta. Comer e falar ao mesmo tempo. Isso é uma grosseria. Não dá nem. Comer e falar ao mesmo tempo é uma desgraça. Você fica olhando para a boca da pessoa cheia de comida assim, sabe? Outra coisa, pela manhã sempre tem uma balinha, um chicletinho, uma mão para você, porque a gente acaba com um bafo de onça, a gente acorda de manhã. E eu já falei isso aqui, tem uns mano, que eles têm o dom de falar dentro do seu nariz, sabe? Eles colocam assim na sua frente, mas eu, Ademar, meu nariz está aqui. E eu dou uma afastadinha assim, né? Mas o cara vem joelho, vem. Aí, de tanto passar por esse calvário,
Eu criei uma técnica. Os irmãos têm um dom de não estão com um hálito adequado naquele momento do dia e querem falar dentro do meu nariz. Eu falo, pois não, irmão. Põe a mão no ombrinho dele assim. Uhum, certo. Amém. Então vamos orar? Vamos orar. Vocês estão dando risada, mas eu estou falando de testemunho cristão. Ou a gente é detalhista, ou a gente é fiel no mínimo, e Deus nos colocará sobre coisas grandes, ou então nós vamos atrasar o processo de Deus na minha vida, na nossa vida. São coisas mínimas. Acorda de manhã, estende a coberta. Tomou banho, pega a toalha molhada e pendura, estende. Não faz aquele rolo assim. E joga assim na cama. Tomou banho, lavou a cueca, a calcinha. Não fica pendurado assim no corredor, no lustre, no ventilador. Estou falando como pai, posso? Porque isso tudo conta a ponto, sabia? Isso é adoração. Quer ver? Vamos ver aqui. Ah, mas eu tenho uma visão, meu chamado para as nações. Então, trata de ser educado, civilizado e príncipe e princesa. Eu tenho o dom da profecia, então você tem que ter educação. Tem que ser fino. Tem que ser elegante. Tem que ter uma balinha sempre na mão. Não ficar falando dentro do nariz dos outros, tá bom? Ô, Jeová, dá preferência para as mulheres. Eu sei que o número de mulheres é sempre grande, e a fila não vai acabar nunca, eu sei disso. Sempre que tem tanta mulher no mundo, uma glória a Deus para elas. Mas fica lá, você é homem, nós temos uma estrutura mais forte ou não? Você não vai morrer. Se ficar 5 minutos a mais, não vai morrer. Se morrer, a gente ora e ressuscita em nome de Jesus. Quero ver na fila hoje. Eu vou ficar lá com um porrete desse tamanho. O homem que eu vou dar uma no pescoço, só para... Depois dar um beijinho nele. A vida cristã é uma bênção, né? A gente se alegra, né? Vamos lá, versículo 1 de Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo, de Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Veja como é que a Bíblia nos trata. Santos e fiéis. Como é que um santo vive? Ele só é santo na hora de orar e jejuar, e depois ele é um cavalo? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor. E do amor, eu destaquei a palavra aí, do amor, que tem por todos os santos. Isso é cristianismo. Cristianismo é uma vida em amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Não existe cristianismo sem amor, queridos. Não existe vida cristã, não existe igreja, não existe ministério sem amor. Não existe. E se existe, não sobrevive. Tem vida curta. Então, Paulo está dizendo que ele ouviu falar do amor desses irmãos. Isso que é maravilhoso, as pessoas ouvirem falarem do amor de Deus em nossas vidas. Nós não precisamos falar. As pessoas falam quando elas veem, quando elas enxergam isto, elas falam. Uma pessoa escreveu no Twitter um dia desses: agradeço a Deus pela sua vida, Ademar, porque onde você tem passado, você tem deixado rastros de amor.
Eu nunca tinha lido algo assim parecido. E eu fiquei assim, tocado. Dei uma resposta para aquele irmão. Se é isso que as pessoas estão vendo em mim, eu estou acertando o alvo, louvado seja Deus. Porque a isto eu me propus. Viver esse amor que um dia eu recebi. Há um princípio que diz assim: quem é amado, ama. Quem se sente amado, distribui amor. Se você se sente amado por Deus, você é capaz de amar qualquer pessoa, até o seu inimigo. Ah, mas eu fui rejeitada pelo meu pai, rejeitada pela minha mãe, eu fui abusado, eu fui... Deus é amor, Deus cura. Nós cantamos aqui, o nome de Jesus sara os feridos. Seja qual for a enfermidade, qual for a doença da alma, o Senhor tem cura para você e para mim, porque Ele nos ama. Nós somos curados pelo amor de Deus, somos perdoados pelo amor de Deus, somos salvos pelo amor de Deus, somos transformados pelo amor de Deus. Isto é amor na sua essência. Deus é amor. Aí quando você é ministrado assim por Deus, a única coisa que você consegue fazer é amar. Mesmo quando você é agredido, é ofendido, você se refugia em Deus, se fortalece em Deus, você exercita a paciência. Você não fala, não tenho paciência. Mas, não, vai ter paciência sempre. Que é fruto do Espírito. Se você diz não tem paciência, então você está sem o Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, paz, né? Alegria, longanimidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, diz Paulo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo crucificaram. O quê? A carne, com o quê? Com suas paixões e concupiscências. Porque eles encontraram o amor. Eles estão abastecidos. A presença de Deus é uma presença de amor. Quando nós estivemos aqui adorando, você estava sendo alimentado com uma presença de amor. Por isso que Paulo disse, eu ouvi falar do amor de vocês. Que eles encontraram o amor. Se sentiam amados por Deus. E quem é amado, ama. Vamos dizer? Diga aí para o seu vizinho. Versículo 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, deixa eu fazer um comentário aqui. Eles chegaram a esse nível de consciência e vivência e experiência cristã, porque eles receberam o evangelho. Ah, mas eu também recebi o evangelho, eu também recebi. Mas esse evangelho aqui é sem mistura. Não tem componente humano. Não tem emocionalismo, não tem manipulação. Não tem fermento de religioso. É a essência. O evangelho produz fé e amor. Se nós somos um contingente evangélico nesse país e não expressamos o amor, tem alguma coisa muito errada conosco. Você sabia que quem não ama vai para o inferno? Você sabia que quem não ama não está salvo? Quem se diz crente e não ama, você sabia que essa pessoa não está salva? Você sabe isso pela Bíblia? Quer saber? Quer saber? Não, tem que insistir mais. Não vou falar. O apóstolo João fala assim, sabemos, você pode repetir comigo? Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. 1 João 3:14. E o 16 diz, nisso conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, logo devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos.
Então, se a Bíblia diz que quem passa da morte para a vida ama os irmãos, quem não ama os irmãos não passou da morte para a vida. Não há garantia de salvação. Biblicamente não há. E outra, esse ato de amar, embora seja um mandamento, né? João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É um mandamento. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Esse mandamento só pode ser praticado na medida que eu tenho uma experiência de um encontro. Uma experiência com esse evangelho sem mistura. Simples. O encontro com Jesus é algo marcante e definitivo. Eu não estou falando de perfeição. Não estou falando de impecabilidade. Não estou falando disso. Estou falando de experiência. Estou falando de um processo aperfeiçoador. Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É progressivo, é para frente, esquecendo-me das coisas que para trás fico, olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Palavras de Paulo, Filipenses. Então Deus escolheu você para desenvolver na sua vida esse projeto. Você é um projeto de Deus. Já falei isso aqui outras vezes. Você acha que Deus faz projeto para dar errado? Deus faz projeto para dar errado? Não. Então você vai dar certo. Se eu tenho consciência, convicção de que eu sou um projeto de Deus e que Deus não faz projeto para dar errado, eu vou dar certo. Diga aí para o seu irmão, você vai dar certo. Diga para ele, você já está dando certo. E vai ficar melhor ainda. Então, o evangelho sem mistura é o diferencial. Tá, continuando. O evangelho que chegou até vocês. Versículo 6. Né? Por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. É a segunda pessoa testemunhando do amor dos irmãos de Colossos. É os de fora que estão falando. Eles não estão se autoproclamando. Somos a igreja do amor. Que, aliás, é um risco que nós corremos quando ficamos usando determinadas nomenclaturas. Igreja dos santos, não sei o que lá. A igreja do poder, onde o poder de Deus se manifesta. Pronto, já começa a dar. Se eu fosse Deus, eu falei, não vou manifestar poder nenhum. Hein? Ainda bem que eu não sou, eu ia ser um deusão assim. Nervosinho, né? A igreja do avivamento. Quem disse? Não tem nenhuma igreja do amor. A igreja é onde você entra e você recebe a unção do amor de Deus, a presença do amor de Deus. Deixa para lá. O amor que vocês têm no Espírito, aqui na Bíblia está em letra maiúscula. Esse amor de que nós estamos aprendendo nesta manhã e ontem à noite, não é um amor humano, é amor ágape, é amor de Deus derramado. Efésios, não, peraí, deixa eu ver. Me ajuda, Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo 5, que Paulo diz, na esperança não há confusão. Diga comigo, na esperança não há confusão. Porquanto o amor de Deus tem sido derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Entendeu? Se o Espírito Santo habita em você, ele vai manifestar qual fruto?
O amor. E além disso, a Bíblia reforça o aspecto que esse amor está derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus facilitou tudo para nós, irmãos. É Ele que faz tudo. Ele que opera o querer e o efetuar. Deixa eu compartilhar uma experiência pessoal, baseado nisso que eu estou falando aí. De que o amor foi derramado, de que o Espírito que habita em mim manifesta o fruto do amor. Eu, Ademar, evito cantar canções que num determinado momento faz um pedido: Senhor, dá-me mais amor. Eu não canto essas canções. Não estou dizendo para você não cantar. Fica à vontade. Mas eu, não. Por que você não canta? Por que eu vou pedir uma coisa que eu já tenho? Senhor, me dá mais amor. Ademar, só dei para você o meu espírito. Senhor, me dá mais amor. Ademar, a minha palavra diz que o amor foi derramado no seu coração. Você está pedindo o quê, rapaz? Desculpa aí, Senhor. Ignorância minha. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, disse Jesus. Eu não canto músicas assim. Tem umas que são lindas até, inspiradas, mas não tem base bíblica. Eu não vou cantar coisa que a Bíblia não confirma. Eu não. Você fica à vontade. Stay free. Porque para mim é uma questão de coerência. Deus falou: já dei, Ademar. Você está pedindo uma coisa que eu já te dei. Senhor, me dá mais fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de Deus, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glórie. Pela fé. A fé é um dom de Deus que está em nós. O que eu preciso fazer? Exercitar e desenvolver. Tanto o amor, praticar o amor. Praticar a fé. Atos de fé. Vida de fé. Dia a dia, por fé. Vamos lá. Versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento. Eu acho que é isso que nos falta. Pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos disso, irmãos. Entender o plano, o projeto, o coração, a mente de Deus. Versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Veja, relação de causa e efeito. O meu comportamento é resultado da minha experiência, daquilo que eu sou. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Vamos dizer aleluia. Verso 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Até aqui. Eu li todo o capítulo só para chegar nesse versículo aqui. No versículo 13, Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Na versão corrigida está: nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ou o reino do seu Filho amado. Enfim, é um reino de amor. Ontem nós lemos Coríntios 13, que é a celebração do amor. Capítulo que celebra o amor sob a ótica de Deus. Como é que Deus vê, como é que Deus interpreta, como é que Deus define o amor. 1 Coríntios 13 é a definição do amor. E ontem também mencionamos
que o amor é o próprio Deus. Deus é amor. 1 João 4,8. É a natureza de Deus. Então, nós tivemos ontem duas definições. Definição do amor, definição de quem Deus é, biblicamente. E hoje a definição do que o reino de Deus é. E o reino de Deus é um reino de amor. Ponto. Se eu estou nesse reino, eu respiro um oxigênio, que é o oxigênio do amor. Nenhum de nós sobrevive no reino de Deus sem respirar o amor. O idioma desse reino é o louvor, é o elogio, é a amabilidade, é a gentileza, é a fineza, é a educação, é a civilidade. E o estilo de vida nesse reino é o do serviço. Então nós temos o oxigênio, nós temos o idioma e nós temos o estilo de vida do reino. O oxigênio é o amor, a linguagem é o louvor, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, diz Paulo. E o estilo de vida é o serviço. Salmo 100 diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Paulo diz aos Gálatas, servi-vos uns aos outros em amor. Então, não há dúvida de que o estilo de vida do reino é o serviço. O reino de Deus é formado por filhos que receberam o espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Nasceram do coração do Pai, nasceram das entranhas de Deus. Eles têm a mesma essência. Se Deus é amor, os filhos de Deus são amor também. Eles têm uma linguagem definida. O idioma é da adoração, é da exaltação, é do elogio, da amabilidade, da gentileza uns com os outros, do respeito. E o estilo de vida é o do serviço. Bacia com água e toalha na mão. A gente não lava os pés só num culto especial. A gente pode fazer isso a qualquer momento. Porque você e eu fomos chamados para sermos servos no reino. A carta de Paulo aos Romanos é a única carta em que ele se apresenta assim. Paulo, servo de Jesus Cristo. Versículo 1. Nas outras ele fala apóstolo, etc. Mas essa ele fala, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então Paulo tinha consciência de que ele era um servo de Jesus. E hoje, no nosso meio evangélico, nem todos querem ser servos. Todos querem ser o cara. E aí, quem quer ser o cara, quebra a cara. Porque é incompatível com a cultura do reino de Deus. O reino de Deus é o reino de servos. Ponto. Que amam a Deus e que amam pessoas. Quem ama a Deus, ama pessoas. Quem não ama a Deus, ama coisas. E não ama pessoas. Quando eu falo assim, não ama a Deus, não estou falando de sentimento, estou falando de entendimento, de revelação do amor. Dá para entender isso? Entendimento e revelação é o resultado da experiência, do encontro. Você não vai ter revelação de algo que você não acessou, não teve contato. Então, quando você tem um encontro real com o Senhor, os seus olhos espirituais são abertos. Paulo falou aqui, o amor no espírito. É espiritual, é sobrenatural. É até difícil de explicar, eu não consigo definir. Estou fazendo um maior esforço aqui. É como um milagre. Milagre não se explica, se experimenta. Então, se Deus é amor, o reino de Deus é um reino de amor, o que se pode esperar de um cristão? Amor.
que a trajetória dele, que a vivência dele, que o testemunho dele, que a missão dele, que o ministério dele, que a família dele, que o namoro dele, que o casamento dele, que o trabalho dele, tudo isso seja permeado pelo amor de Deus. Seja estruturado sobre o fundamento do amor de Deus. Vocês querem ver como a Bíblia é? Quando Deus traz um tema no coração da gente, a Bíblia parece nova, porque você começa a ver versículos que parecia que não existiam. Versículo 12. Deixa eu conferir aqui. Primeiro Coríntios 16, 14, dá uma olhadinha aí. Quando encontrarmos, vamos ler em voz alta. 1 Coríntios 16, 14. Acharam? O que está escrito? Mais uma vez, 1, 2, 3. Entendeu? A Bíblia... Você já conhecia esse versículo? Já? Mais ou menos? Seja sincero, não mente não. Você veja como a Bíblia é clara e simples. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, porque é um universo a ser explorado. E nós somos muito limitados. Deus tem respostas para todas as questões da nossa vida na sua palavra. Todos os meus atos devem ser feitos com amor. Todos. Isso que eu estou fazendo hoje aqui, se eu não estou fazendo isso baseado no amor, eu estou pecando contra Deus e contra vocês. Quando estou ministrando louvor, se eu não estou fazendo isso movido por esse amor, eu estou pecando. Quando eu me relaciono com vocês, quando converso com vocês, quando abraço, se eu não estou fazendo isso movido pelo amor, eu estou pecando. Até tirar uma foto. Porque a vida do cristão consiste nisso. No amor. Nas pequenas e nas grandes coisas. Quando dou um telefonema, quando passo um torpedo, uma mensagem. Se eu não fizer isso por amor, eu estou pecando. Meu casamento, meu tratamento com minha esposa, meus filhos, meu marido, meus irmãos, o namoro, o namorado, o noivo, se isso não é baseado neste amor descrito aqui na palavra, nós estamos pecando. Não é só adultério que é pecado, e roubo e homicídio. A ausência de amor é ódio. Sabia? Não tem um meio termo. Meio amorzinho, meio ódiozinho. Que se fosse assim, teria céu, inferno e purgatório. O céu ou é inferno, ou é morte, ou é vida, ou é bênção, ou é maldição, ou é caminho estreito, ou é caminho largo, ou é luz, ou é trevas, ou é Deus, ou é o diabo. Ou é Jesus, ou é Mamon, Deus das riquezas. Ou eu odeio, ou eu amo. Quando eu amo, é quando mais eu me pareço com Deus. Quando eu não amo, é quando mais eu me pareço com o diabo. É assim. Eu amo aquele irmão, mas eu, lá no fundo, eu tenho um ódiozinho por ele. Um diabo. Diabinho de Jesus. Se é que é possível isso.
Eu amo, perdoo, mas eu tenho uma magoazinha lá escondida. Diabinho. Em aperfeiçoamento. Se é que é possível isso. Estou brincando assim, mas não tem. Nós temos que definir quem nós somos. E o que queremos. Senão o tempo vai passar, nós vamos ficar na ilusão. Pensando que somos uma coisa que não somos. E o diabo está feliz da vida. Ele pensa que é, mas ele não é nada daquilo que ele pensa que é. Porque ele não tem essência. Não tem o perfume, não tem o cheiro do amor. O amor é um perfume que chega na frente dos seus atos, das suas palavras. O aroma vai na frente. A pessoa vem vindo lá, você sente o perfume dela. O Ademar está chegando. Meu cheirinho é bom, hein? Outra coisa, desodorante também é bom. Questão de nobreza cristã. Tomar banho é bom também. Então, você vai ali, enquanto a pessoa, o perfume dela chega primeiro. E aquele perfume identifica, você lembra da pessoa. Você passa num lugar, esse perfume é igual do Diego. Você lembra da pessoa, por causa do perfume dela, que ela exala. Você lembra do cristão pelo perfume do amor que ele exala. E só a lembrança já faz bem a você. Um bom teste para a gente fazer, sabe qual é do nosso nível espiritual, do nosso conteúdo de amor? É contato com criança. Se você chegar perto de uma criança e ela se der a você, você está legal. Se ela começar a chorar, você está mal na fita. Porque as crianças são sensíveis. A sensibilidade da criança é algo denunciador. Então, nessas coisas simples que a gente avalia o quanto há do Senhor nas nossas vidas. E eu sempre busco em Deus, assim, como nós fizemos hoje de manhã, esse negócio da entrega. Algo que eu pratico constantemente. Eu preciso fazer revisões, preciso olhar para dentro do meu coração. Tem uma oração de Davi, no Salmo 19, verso 12, que ele diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Da soberba, livra o teu servo, para que ela não o domine, e ficarei livre de uma grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e o meditar do meu coração perante tua face, ó Rei meu e Deus meu. Eu sempre faço essa oração de Davi. Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos. Me livra da soberba, Deus. Tem misericórdia da minha vida. Que as minhas palavras sejam agradáveis e o meditar do meu coração sejam como uma poesia para ti, Senhor. É minha oração constante. Salmo 19, 12, 13, 14. Recomendo a você essa oração. Acho que todos nós precisamos disso. E Davi nos deu o exemplo. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Livra-me da soberba, Senhor, para que ela não me domine. Eu ficarei livre de uma grande transgressão. Soberba é uma grande transgressão, porque afronta a Deus. Por isso que Deus é duro com os soberbos, como nós vimos ontem à noite. Um virou jumento, outro foi para o inferno, o outro morreu comido de vermes. Porque Deus não tolera a soberba. Deus não tolera, não suporta. E a história, inclusive a história confirma isso. Toda vez que o ser humano quer se engrandecer e quer se comparar a Deus, ele assinou a sua sentença condenatória. Por que o Titanic afundou? Eles desafiaram a Deus?
Na viagem inaugural foi a viagem mortal. O que os Beatles acabaram? Somos mais populares que Jesus Cristo. Morreu um, morreu o outro, acabou todo mundo. Esse negócio de ficar afrontando a Deus é... E eu estou usando esses exemplos, pode acontecer comigo e com você. Em coisas pequenas. Por isso que a gente tem que vigiar o coração. Pedir misericórdia a Deus. Porque a gente... Enganoso é o coração, diz Jeremias 17. Demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Entre todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Por isso que a gente precisa de cobertura espiritual, sabe? Por isso que a gente precisa de pai espiritual, de pastores, de conselheiros, de mentores. Eu preciso, você precisa. Porque a gente é falho. A gente é falho. É imprevisível. De repente você já está enroscado no negócio lá. Dependendo do nível, aí você não consegue sair, aí fica com vergonha de trazer a luz. E o diabo está conseguindo. Porque ele quer travar o processo de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos fazer a oração de Davi. Senhor, me expurga-me. Se tem alguma coisa que está muito difícil, procure alguém maduro e fale com essa pessoa, abra seu coração e peça oração. Seu pastor, seu marido, não sei, sua esposa, seu discipulador. Nós precisamos desse acompanhamento, dessa ajuda. Todos nós precisamos. Primeiro João 3, versículo 1. E aqui nós vamos, depois desse texto, nós vamos fazer uma pausa, não sei como é que é. Como é que é? Tem intervalo, não tem? É direto até? Até que horas? Até meio-dia? É. Então tá bom. A gente vai fazer um intervalozinho, tá bom? Depois nós volta. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou ler esse texto, 1 João 3, 1. Depois eu vou cantar a música aqui, número 6, do CD Salvação Poderosa, que chama-se Eterna Herança. Aí nós vamos ter um intervalo de 5 minutos, aí tomar uma água, ir no banheiro, mas sem bagunça. E se você quiser bagunçar, aí eu vou saber quem você é. E não vou falar nada, vou só orar por você. Falei, Deus, tem misericórdia dele e dela, porque ele não teve uma experiência. O comportamento revela quem nós somos. Se você não obedece, se você é indisciplinado, que você não nasceu de novo. Que você não teve um encontro com Jesus. Eu não vou chamar sua atenção. Deus vai falar com você e vai apertar seu coração. Você está aqui num lugar que foi consagrado para um propósito. Você está de brincadeira, você vai se dar mal. Vai se dar mal. Ouça o que eu estou falando. Não estou rogando praga, não. Mas é lei da semeadura. Aquilo que se planta, se colhe. Cuidado. Cuidado. Com as coisas de Deus não se brinca. 1 João 3,1 diz o apóstolo: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amém? Esse versículo tem 3 princípios que nós vamos meditar neles. Então, voltando ao nosso tema hoje, focalizado no reino de Deus, que a Bíblia diz que é um reino de amor, reino do Filho do seu amor, reino do seu Filho amado. Enfim, a identidade do reino é a identidade do amor. E como já falamos, o amor é o oxigênio que se respira nesse reino, o louvor é o idioma falado no reino, e o serviço é a forma como as pessoas vivem nesse reino.
servindo a Deus, servindo as pessoas, amando a Deus e amando ao próximo. Então, se a gente pudesse fazer um gráfico, seria mais ou menos assim. Nós temos o reino, vamos imaginar assim um círculo grande. Esse círculo grande seria o reino de Deus. Dentro do reino de Deus, um outro círculo seria o mundo. E dentro do mundo, um outro círculo, nós daríamos o nome de a igreja. Dentro da igreja, um outro círculo menor seria o cristão, ou os cristãos. Ou seja, a pessoa individualmente. Então, eu, Ademar cristão, estou dentro da igreja, a igreja está presente no mundo, e o reino de Deus engloba tudo isso aqui. Significa, na prática, que Deus nos colocou nesse mundo para nós vivermos a vida de Jesus Cristo e para atingirmos o mundo, a sociedade. Porque um dia, esse reino invisível, esse reino espiritual, ele será um reino material. Jesus reinará na terra por 1000 anos, diz a Bíblia. Então, tudo que você faz hoje, com amor e por amor, como nós vimos na palavra, visa justamente o reino vindouro. Nós não estamos trabalhando por uma causa perdida, por uma causa imaginária, por uma causa utópica. Nós estamos trabalhando por uma coisa concreta, que não é palpável hoje, mas é real dentro de nós. Por isso Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Por isso Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando a Bíblia diz, todas as coisas vos serão acrescentadas, inclui todas as coisas. Provisão, sustento, alimento, vestimenta, trabalho, recurso financeiro, moradia, tudo. Deus é provedor. Não precisa fazer campanha da prosperidade. É só obedecer Mateus 6,33 e as demais coisas serão acrescentadas a você. Está entendendo? Por quê? Porque Deus é fiel. Como é que Davi diz lá no Salmo 37? Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Os filhos dos leões sofrem fome, mas os que confiam no Senhor de nada têm falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Enfim, então, meus amados, essa questão dessa preocupação, aquilo que Jesus disse, não vos preocupeis com o que é vez de comer, de beber, de vestir. Deus me deu uma música em cima do versículo 30 de Mateus 6. Jesus vem dizendo assim, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, todavia vosso Pai as alimenta. Não valeis vós mais do que 100 pardais, mais do que 100 pássaros? Olhai para o lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Mas se Deus, aí vem o versículo 30, mas se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por isso não vos preocupeis quanto ao que haveis de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai bem sabe do que necessitais, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus é um Deus provedor, Deus é um Pai. Quando você se tornar pai e mãe, você vai entender essa linguagem da Bíblia. Por isso que o casamento é importante, para a gente aprender lições com Deus, porque Deus é um Pai que cuida muito bem dos seus filhos, é um Pai zeloso. Ele não deixa faltar. Ele nos supre de amor, de perdão, de cura, de consolo, de ânimo, de recursos, de bens, de trabalho. Ele cuida muito bem de nós. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você se torna pai e mãe, você vê o filho em primeiro lugar. Você renuncia em benefício próprio para beneficiar o seu filho. Sem fazer disso uma prática exagerada, né?
E tem pai que acaba idolatrando o filho, aí ele está pecando também. Dá tudo de bom, roupa de grife, não deixa faltar nada, e aí está criando um monstro. Tem que ter limites, tem que pôr limites para as crianças. Provérbios 22. Às vezes dá um branco, né? Provérbios 22, 28 diz: não remova os limites antigos que os vossos pais estabeleceram. Criança se educa com limites. Limite para comer, para dormir, para internet, para televisão, para passeio, para a hora de chegar, quando são adultos. Tempo de namoro. O pai está ali, o pai e a mãe, para orientar e colocar sinalizadores. Limites. Provérbios 22, 28. Anote aí. Você quer pai e mãe, ou vai ser um dia, vai precisar desse texto. Criança se educa, se ensina com limites. Criança sem limite é um futuro monstro. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A estutícia está ligada ao coração da criança, diz Provérbios. Estutícia é estupidez, mas a vara da correção a afugentará dela. Tu a fustigarás e livrarás a sua alma do inferno. Então, são princípios de educação e de orientação em relação aos filhos, princípios da palavra. Evidentemente, com amor. Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Você não corrige uma criança para descarregar raiva. Sessão descarrego. Agora, põe a fitinha do Rambo. Espanca o filho, depois agora, Deus te abençoe. Não, isso não tem nem como qualificar. Quem é pai não faz assim. Quem faz assim é carrasco. Pai, ele primeiro, eu aprendi com o pastor Ericói. São 3 níveis da disciplina. Primeiro, a informação. Rodrigo, esse objeto não é para ser mexido. Se é um microfone, você, criança, você não tem necessidade de você mexer com isso. Então, ele foi informado. Mas aí ele resolve ignorar a informação, ele vai e pega o microfone. Aí vem o segundo estágio, a demoestação. Quer dizer, eu falei para você não mexer, você está sendo advertido com relação a isso. Tá bom, meu filho? Se você insiste nisso, aí nós vamos para o terceiro estágio. O que é esse terceiro estágio? É ministração com imposição de mãos. As mãos nunca. Não se corrige um filho com a mão. Porque mão é para abençoar. Você pode usar a cinta. Pode usar a varinha do louvor. Lá em casa tinha a varinha do louvor. Que ela cantava no bumbum deles. Né? E depois da correção física, quando se fazia necessária, aí vem o consolo. Você abraça o filho, a filha. Sabe por que você foi corrigido, filho? Primeiro, porque eu amo você. Segundo, porque a palavra de Deus diz que é para fazer assim. Para que você não vá para o inferno. O papai ama você. Beleza? Beleza. E aí, a vida seguiu. E hoje eu estou colhendo o fruto daquilo que eu semeei. Junto com a minha esposa. Agora, se eu os deixasse a sua própria vontade, eu não sei o que eu teria hoje. Talvez eu fosse um pastor sem credibilidade. Porque se a minha família não está em ordem, como é que eu vou cuidar da igreja de Deus? Não é assim que a Bíblia ensina? Então, quando eu estou aqui em cima, eu não estou sozinho. Estou com a Aurora, estou com o Rodrigo, com a Mariana, com a Juliana, com o Diego e com a Neta. A Netinha já está no pacote também. Eles estão comigo aqui. Porque eles são a minha igreja, são o meu rebanho. É lá que tem que o evangelho, é lá que tudo que eu estou falando para vocês, é lá que tem que funcionar. Se eu não consigo amar a eles, como é que eu vou amar vocês? É incoerência, hipocrisia, e eu não quero ser hipócrita, nem incoerente. Deus tenha misericórdia de mim. Então o reino de Deus, ele engloba todas as coisas. E Deus nos colocou em todos esses
vou usar essa palavra só provisoriamente, em todos esses sistemas. O reino de Deus, o mundo, a igreja, e nós estamos aí, fazemos parte desse todo. Eu não queria falar, mas eu vou falar também. Não tem um outro ciclo aí imaginário, mais imaginário do que esses outros que eu descrevi, que é o sistema, o mundo evangélico. Conhece? É interessante isso. E que, quer queiramos ou não, nós estamos nesse meio também. Com qual objetivo? Para expressarmos o reino no mundo evangélico. Para sermos testemunhas do Senhor. É no mundo evangélico que acontecem absurdos como esse que eu vou dizer para você agora. Segundo pesquisa do IBGE, no ano passado, foi apurado que existiam no Brasil 55 milhões de desigrejados. Vocês chegaram a ver essa pesquisa? Hã? Você sabe que são 55 milhões de desigrejados, crentes desviados? O número oficial, segundo o IBGE, era 35 milhões de crentes contra 55 milhões de desviados. Sabe o que isso me fala? Isso funciona para mim como um raio-x da igreja evangélica brasileira. Exatamente. A igreja não tem retenção. Nós não conseguimos reter as pessoas nos nossos templos, no nosso convívio, na nossa congregação. Só vejo um motivo para isso. Falta de amor. Estratégia nós temos, discipular nós temos, célula nós temos tudo. Louvor, adoração, profeta, bispo, querubim, serafim, nós temos. Nós só não temos amor. Porque não é estrutura, não é estratégia que segura pessoas na igreja. É amor. É aliança. É toalha e bacia. Não precisa fazer curso para isso. Precisa ter. Coração. Servo. Que vive no reino é servo. Quem é servo, serve. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida. Ele é o nosso exemplo. Jesus me chamou para servir e dar a vida. Isso não me faz melhor do que ninguém. É questão de entendimento, de revelação, de convicção, de fé, de cristianismo, que eu creio. Essência do Evangelho, é serviço. É uma das palavras gregas que define a adoração, é serviço, sabia? Latreia, a palavra latreia no Mateus 4,10, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. No grego é latreia, e latreia no grego significa servir ou adorar. Todo adorador é servo, todo servo é adorador. E acatando a sugestão de um querido que veio falar comigo aqui à frente, todo servo é adorador do Senhor, não é adorador da adoração. Não é adorador do esquema, do sistema. Não é adorador do ministério. Não é adorador do fluir. Não é adorador do mover. Não é adorador da unção. Ou nós somos adoradores do Cordeiro e a nossa vida fala isso, ou nosso compromisso é com o esquema. É o sistema evangélico. Até isso virou sistema evangélico. Por incrível que pareça. Porque nesse país tudo vira moda. Tudo vira moda. Tudo vira ele fez, vou fazer igual. E viramos um bando de imitadores, sem a experiência. Fala de um amor que não vivenciou. Fala de uma intimidade que não foi gerada nele. Fala de uma santidade porque todo mundo está falando. Não é assim que as coisas funcionam. Isso não é reino de Deus, isso é bagunça. Isso é sistema evangélico. Mundo evangélico. Deus não tem compromisso com isso. Por isso que somos 55 milhões de pessoas que estão fora, ninguém vai buscar, ninguém vai atrás de desviado.
Em 2004, o IBGE publicou que 7% de desviado volta apenas. 7%. Porque os crentes não vão atrás dos irmãos que se desviam. Ele é do diabo mesmo, se desviou. Tem muito desviado dentro do templo. Muitas pessoas machucadas dentro das igrejas. Porque a pesquisa em 2004 dizia assim, metade naquele ano eram 40 milhões. 20 milhões saíram das igrejas porque foram machucados por seus pastores e seus líderes. Isso é para chorar. Eu pedi perdão quando eu vi isso. Eu pedi perdão, fiquei envergonhado diante de Deus. Quando entrevistaram algumas dessas pessoas, elas disseram, passamos pelas igrejas evangélicas, saímos delas, nunca mais voltaremos por causa do que vimos lá. Quem que eles viram lá? Eu e você. Quando eu vi essa frase, eu li na revista, acho que é Ultimato, não sei. Eu falei, Senhor, me perdoa. Se eu fui causador disso, eu peço perdão e misericórdia. Me propus naquele momento a ir atrás de desviados. Porque ou a gente faz isso, ou então essa história de multiplicação é conto de fadas. Multiplicamos futuros desviados. Que a gente não retém. A gente não tem amor. Mas a gente tem amor pela estatística numérica. Pela projeção. Esse ano seremos 5 milhões. Compromisso com números e não com pessoas. Amamos os projetos e as estatísticas e as previsões. Todos nós precisamos tomar cuidado com isso. Todos nós, inclusive essa escola aqui. Com números, com estatísticas. Cuidado. Quantos CDs você vendeu, Ademar? Bom, eu vendi uns 7 milhões. O que interessa a quantidade de CDs que se vende? Se os CDs que eu estou produzindo não estão construindo algo real e divino na vida das pessoas. Preocupação com números. Quantos DVDs você vendeu? As pessoas perguntam, quantos DVDs vendeu? Eu falei, não sei. Porque para eu saber, eu tenho que ficar pegando relatório e eu... Pegar relatório para ficar... Eu não tenho paciência. Com pessoas eu tenho. Com relatório, não. Sabe por quê que eu não tenho interesse nisso? Porque não vai mudar nada na minha vida. Em relação ao que eu faço, em relação ao que eu creio, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Vendendo 10 CDs, vendendo 1 milhão. A pior coisa é a pessoa vir perguntar para mim, quantos CDs você vendeu? Eu vou falar, não sei. Eu não fico fazendo conta. Não tenho tempo para isso. O que Jesus falou? Pelos frutos os conhecereis. A árvore boa produz e a árvore má produz maus frutos. Cuidado com estatística. Mas todo mundo faz, é a globalização, é a contextualização da igreja. Que lindo. Argumentos nós temos todos. A igreja precisa saber qual é o crescimento, precisa medir o crescimento, para ver onde quer alcançar. E a qualidade fica onde? E a essência está onde? Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas coisas são concorrentes. Elas competem com a simplicidade e a essência. Esse é o sistema, ele é sutil. Não estou dizendo que é totalmente desprezível, totalmente negativo, mas é ameaçador, é concorrente. E a gente não tem estrutura para isso. A gente vai bem até um ponto, depois a coisa
Leia o livro de Otmani, Não Ameis o Mundo. É um livro de uns 20 anos atrás. Acho que não sei se é Mundo Cristão que está publicando. Não Ameis o Mundo. O que ele fala, em resumo, em síntese? Ele fala sobre o comércio, a visão comercial, mercantilista no meio do povo de Deus. E ele fala daqueles que receberam a essência e repassaram para os seus sucessores, e os sucessores se desviaram do projeto original. Então ele mostra isso pela Bíblia e mostra pela história que esta é uma tendência natural do ser humano. Deus levantou um Moisés, que levantou um Josué, depois Josué não tem sucessor. É tendência, é do original, daí para frente a coisa... Por isso que a gente precisa da palavra e conferir a nossa experiência, nossa motivação, nossas intenções, nossos sentimentos. Por que é que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? É uma pergunta. Porque eu tenho um chamado. Que mais? Porque eu fui consagrado. Que mais? Porque eu fui nomeado. Que mais? Porque não tinha outro e sou eu mesmo. Que mais? Por que você faz o que você faz? Se eu não tenho resposta a essa pergunta, é melhor eu parar de fazer por que eu faço o que eu faço. E qual é a resposta, então, Ademar? Responderei no meu blog. Brincadeirinha. Por que eu faço o que eu faço? Que eu tive um encontro. Que eu tive uma experiência. E aí eu fui vocacionado. Anote esse versículo, Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, diz o texto, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo, sumo sacerdote da vossa confissão. Hebreus 3:1. Santos irmãos, diga comigo, participantes da vocação celestial. Quando eu falo de encontro, de experiência, eu estou me baseando na Bíblia. Não estou falando dos meus sentimentos, da minha experiência pessoal. Essa experiência foi gerada, esse encontro foi gerado, porque Deus tinha programado isso. E naquele momento eu fui vocacionado do céu. Minha vocação não é da terra, não é do ministério de música, não é da minha igreja. Meu chamamento não é de homens, não é para cobrir buraco, não é porque a igreja está em crise, não é porque não tinha outro. É porque no coração do Pai estava decidido, estava planejado eu ser vocacionado do céu. Meu chamado é do céu, minha vocação é do céu, não é da terra. Aí um entrevistador, já falei isso aqui, vou falar de novo, tem gente nova. Estava dando uma entrevista e o sujeito lá pelas tantas perguntou: Ademar, por que você está durando tanto tempo assim? Tem gente que faz pergunta besta, né? Eu gosto de pergunta besta porque exercita a minha inteligência. Eu falei assim: sabe por que eu estou durando tanto tempo assim? Porque eu sei quem eu sou, eu sei com quem eu estou, e eu sei quem vive em mim. E o meu chamado é do céu. Ele ficou com uma cara assim para mim. Como que tá? E eu vou durar, porque o chamado é do céu, o céu é eterno. O ministério não é de música. Aqui, música pela música, louvor pelo louvor, adoração. Não é. Isso aqui é meio. Isso é ferramenta. Minha vocação é celestial. Está acima. Eu estou falando minha, eu estou me referindo a você. Você é chamado do céu, meu filho e minha filha. E chamado do céu não morre nunca.
Hebreus, guarde esse versículo. Sabe, gente, nós precisamos ter respostas na palavra. A gente não tem respostas na palavra. As pessoas perguntam, eles ficam, porque eu sinto, que eu ouvi falar, porque eu li no livro. Que lê no livro? Cita a Bíblia, meu filho. Responda pela palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ela é soberana e a verdade de Deus está firmada nos céus para sempre. Eu citei um livro aqui do Watchman. Tem livros excelentes, mas eles não substituem a Bíblia. Eu não dou resposta por livro, eu dou respostas pela palavra. Uma vez me perguntaram, outra pergunta besta: Ademar, o rock é de Deus ou do diabo? Eu falei, nem de Deus nem do diabo, é do homem mesmo. Eu fico assim, hã? Porque Deus não deu ao homem poder criativo? Deu ou não deu? Mas aqui o rock tem umas coisas assim, Ademar, o rock tem... Ah, bom, você está falando da fonte inspiradora. São duas, Deus e o diabo. O diabo pode inspirar, sim, rock diabólico. E o Espírito Santo pode inspirar rock gostosinho, profetiquinho, celestial. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz. Venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia. Aí disseram, Ademar, você faz axé music, não é profético, não é louvor profético, axé music. O que é louvor profético, então? Já que você é sabidão, me fala o que é. O que é profecia? Você sabe o que é profecia? Me responda pela Bíblia o que é profecia. Me responda pela Bíblia o que é louvor profético. As pessoas não têm respostas. Elas falam porque ouvem os outros falarem. Aí, desde 91, eu vou à Bahia, convite dos irmãos lá. Aí tem um irmão lá, o Paulinho, e fala, Ademar, você tem que vir para a Bahia. Eu falei, Paulo, eu tenho toda a minha vida. Ele falou, sabe por que, Ademar? Você é baiano. Ele queria me convencer que eu era baiano. Eu falei, não, Paulo, você está brincando. Não, Ademar, você é baiano. É o seguinte, é que a cegonha errou o endereço. E você caiu em São Paulo. Eu falei, Paulo, você é doido, né, cara? Ele falou assim, Ademar, você tem que fazer uma música para a Bahia. Eu falei, Paulo, eu não sei fazer música assim, encomendada. Não, você tem que fazer. A Bahia te ama, você ama a Bahia. E ele ficava o tempo todo. Era meu amigo, eu amo muito, Paulo. Você tem que fazer uma música para a Bahia. Eu falei, Paulo, eu não sei fazer assim. Não, a Bahia te ama, você ama a Bahia, você é baiano. Eu falei, Jesus amado. Aí, passados uns 3 anos, Deus me deu uma música sobre a Bahia. Salvador, tudo é festa, alegria, emoção. Em Salvador, tudo é ritmo, poesia do coração. Bahia de todos os santos tem muito valor. No sangue, na raça, no swing, na força, na cor. Alguma coisa te falta que tem mais valor. Único santo que salva a ti, Salvador.
Em Salvador tem folia, tem magia, invocação. Em Salvador vive o negro, vive o branco, miscigenação. Bahia do único Santo Jesus Salvador, terra de gente que pra Deus tem muito valor. Nenhuma coisa te falta, Jesus é o Senhor, único Santo que salva a ti, Salvador. O Salvador, Jesus Cristo, dessa gente tem compaixão. O Salvador, Jesus Cristo, dessa terra é a solução. Eu. Acho que eu estou virando baiano mesmo, né? Minas Gerais. Vou fazer. Vai fazer uma para cada estado. E essa música virou um hino lá nas igrejas. E é uma profecia sobre o Salvador e Salvador, que é Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, uma coisa é o ritmo, outra coisa é o elemento profético. Deus não tem compromisso com um ritmo só. Se você vai na África, em Angola, na cidade da nossa querida, não sei o nome dela. Germana? É? É isso? Caculho ali soca lá Yesu. Caculho ali soca lá Yesu. Caculho ali soca lá Yesu. Caculi. Peraí. Isso é batida de capoeira, isso não é africano, não. É samba de branco, vocês estão por fora. Não. Tua vangilia, cuosi, tua papaiata, cuosi, tua nuala, cuosi, caculi. É assim, Germana? É assim, Germana? Ah, tá vendo? Para eu não fazer uma baguncinha aqui. Então, meus queridos, o reino de Deus é algo que engloba tudo isso. E Jesus é o rei do reino, como eu cantei na canção. O reino de Deus é um reino de abundância, reino de amor, de paz e esperança. Nós vamos viver nesse mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não significa que que sempre tudo vai dar bem, vai dar certo para nós. Mas o fim é glorioso, deveras há um fim bom. A tua esperança não será frustrada. Isso é profecia para alguém aqui nessa manhã hoje. Provérbios 23, 18. Anote, querido. Deveras há um fim bom. A tua esperança não será frustrada. Em nome de Jesus. Há um fim bom. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que o mundo se opõe ao reino de Deus. Os valores do reino, do mundo, são o inverso dos valores do reino. E até do mundo evangélico. Mas o reino prevalece. Jesus reinará para sempre. E Ele começou reinando dentro de você, dentro de cada um de nós. Para sermos a expressão do seu reino através do amor, do serviço, do louvor. Idioma, estilo e oxigênio. Oxigênio do reino, o amor, idioma do reino, o louvor, estilo de vida do reino, serviço. Sede servos uns dos outros em amor. Então, 1 João 3,1, para a gente concluir. 3 princípios. Primeiro, quão grande amor. Eu queria estar do lado de João quando ele escreveu essa frase. O que ele estava experimentando para ele dizer: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ele devia estar experimentando algo sobrenatural. Porque o amor de Deus é tão grande quanto Deus é. Grande, a gente não canta? É o Senhor e muito digno de louvor.
Tão grande quanto é o Senhor, tão grande é o seu amor. A mente humana não consegue visualizar isso. Nós não conseguimos. A gente age e se move por fé. A gente crê que Deus é amor, que Deus nos ama, que Ele plantou, deu um espírito cujo fruto é o amor, e a nossa vida agora segue essa estrada. Quão grande amor, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em Isaías 1, versículo 2, Deus fala assim: eu criei filhos e os exalcei-os, mas eles prevaricaram, se revoltaram contra mim. O boi conhece seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Sabe, irmãos, nós corremos o risco de vivermos uma religião evangélica que não focaliza, que não destaca a relação. Deus não quer religião, Deus quer relação. E a relação vem primeiro, vem antes da adoração. Não tem como eu ser um adorador se eu não tiver uma relação com Deus. Em que base? Filho. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Adorador é filho. Antes de ser adorador, ele é filho. Deus não tem adorador que não seja filho. É aí que entra a questão da música. Não tem a ver com a música. Eu não sou adorador porque eu toco. Eu sou adorador porque eu sou filho. E só um filho pode adorar um pai em espírito e em verdade. Só um filho tem coragem de falar a verdade para o pai e para a mãe. Vocês vão ter filhos um dia, vocês vão ver que o seu filho, pequenininho, médiozinho, grandinho, ele vai chegar em você e vai falar: pai, eu penso isso, você fez isso. Ele não vai alisar, ou então ele vai te elogiar. Como minha filha mais falou: pai, você está um gato. Eu falei: menina, que visão que essa menina tem. Como já ouvi coisas também que eu não quis ouvir, eu não gostei de ouvir. Mas foi a verdade. Eu ouvi dos três. E quando eles tinham razão, eu pedia perdão a eles. Adoração é isso. É a transparência. É conexão. É coração com coração. É umbilical. É das entranhas. Nasceram de mim. Eles me conhecem. Se eu nasci do alto, eu o conheço. Eu sei porque eu falo o que eu falo. Eu sei porque elogio. Eu sei porque quando eu digo eu te amo, eu sei porque eu estou dizendo. Não é chavão. Não é marketing. Não é esquema. É relação. E a intimidade nasce da filiação. Não adianta pregar sobre intimidade. Temos que ter intimidade, temos que ter intimidade. Mas você nasceu de quem? Eu sou crente, mas nasceu de quem? Eu não me converti. Como? Eu aceitei Jesus. E depois? Agora, amém. A vida segue. Não. Eu nunca vou ter intimidade se eu não nasci dele. Meus filhos têm intimidade comigo porque eles nasceram de mim. Eu nunca precisei ensinar a eles a serem íntimos meus. E nunca impus isso. Vocês têm que ter intimidade comigo. Não mato vocês. Pois eu ressuscito. Houve momentos que a intimidade passou assim, de alguns limites que eu não gostei muito. Tipo assim, entrar de madrugada antes de sair para a faculdade e pegar dinheiro na minha carteira, sabe? Eu estou lá deitado, tal, e às vezes saí 6 horas, e eu vi aquele barulho assim, de papel. Eu falei: Senhor, eu paraliso esta obra em nome de Jesus. E sabe o que acontecia? Nada. Era 50 que ia, era 20, 30. Carteira esvaziando. E eu não podia fazer nada. Por quê? Eles não pediam, eles iam lá e tomavam posse. Porque intimidade é assim. O Rodrigo, ele sempre foi alto, né? Ele é da minha altura, o mais velho. Quando ele ia trabalhar, ele entrava lá no guarda-roupa. Tem uma gaveta, né? Que tem os compartimentos. E tinha uma que é só das meias. Eu tinha comprado umas meias assim,
diferente, né, que eu queria, estava reservando para um momento especial. Aí um belo dia eu vejo ele desfilando no caminho. Assim. Eu falei, rapaz, onde você arrumou essa meia? Eu peguei na sua gaveta, rapaz. Intimidade é isso. Nasceu de mim, ele não precisa pedir. Eles não vão chegar com um memorando diante de mim. Eis, meu Pai, louvado seja o teu nome. Eu venho à tua augusta presença solicitar permissão para abrir a geladeira e pegar um Danone. Para a tua glória. Amém. Se eles fizessem isso, eu internava eles. Eles vão lá, abrem a geladeira, pegam o Danone e comem. Vai. Intimidade não se ensina, se experimenta. Se experimenta quando? Quando você nasce do Pai. Primeiro Evangelho de João, capítulo 1, diz: todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem na vontade do homem, nem da mulher, mas nasceram do alto. Nasceram de Deus. O grande amor que Deus tem nos concedido fez de nós filhos. E como filhos temos intimidade. E porque temos intimidade, nós adoramos o nosso Pai. Nós o reconhecemos como nosso Pai de amor, que nos ama e que plantou essa semente dentro de nós. E nós o representamos nesse mundo. Eu represento Deus, você também representa o seu Pai. Você tem que representar bem o seu Pai. Como é que você representa bem o seu Pai? Resposta pela Bíblia: nisso conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns com os outros. A melhor maneira de você representar o seu Pai é amando. É exalando o perfume do amor. O perfume chega na frente. Está claro isso? É assim. Deus vai ser bem representado por mim se eu expressar amor às pessoas. Se eu tomar banho direitinho. Se eu me arrumar adequadamente. Se eu usar um chicletinho de vez em quando. Se eu passar desodorante. Se eu tomar banho e organizar as coisas depois do banho. Pendurar a toalha direitinho. A cueca no seu devido lugar e por aí vai. Deus será glorificado. Sabia que isso está na Bíblia? A Mateus capítulo 5. Versículo 16 diz. Diga assim comigo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É isso. Se eu me ocupar de boas obras, de bom testemunho, de boa conduta, bom comportamento que dignifique o meu Pai, os homens verão as minhas obras. E Ele será glorificado. Isso é adoração. São atos de justiça. São práticas cristãs. São testemunhos coerentes, responsáveis, que evidenciam a obra que foi feita em mim. Isso é mais do que música, queridos. Esse é um culto verdadeiro. É o culto da vida. É a celebração da vida. Da vida que eu não tinha e que agora eu tenho. E por isso eu posso adorá-lo todos os dias. Nesse CD aí que eu cantei essa música. A primeira música chama-se Salvação Poderosa, baseada em Lucas 1, 74, 75. Profecia de Zacarias. E libertados das mãos dos nossos inimigos, os serviríamos em verdadeira santidade e justiça. Todos os dias da nossa vida adoraríamos ao Senhor, porque fomos libertos, fomos arrancados do reino das trevas e colocados num reino de amor. Reino do Filho do seu amor. Filho fala de identidade. Há muitas pessoas sofrendo crise de identidade nas igrejas hoje, no mundo, na sociedade. Você pergunta para a pessoa, quem você é? Ele fala, eu sou o pastor Ademar. Não perguntei se você é pastor. Quem você é? Eu sou o bispo Campos. Não, quem é você? Eu sou o apóstolo Gomes de Campos.
Não, mas quem é você? Eu sou o querubim da terceira companhia celestial. Então, as pessoas se identificam por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas são. Pastor, eu sou. Mas pastor é função, não é o que eu sou. Profeta não é identidade, é função. Apóstolo também é função. Eu tenho uns amigos apóstolos que eu não posso chamá-los pelo nome deles. Antes, quando eles não eram apóstolos, eu chamava o Zé, ou João, ou Juca. Agora falou Zé ou João, não. João não, apóstolo João. Pô, mas você era o João lá, no bate-bola lá na rua da esquina. Agora eu sou o apóstolo João. Mas qual é o seu nome? Meu nome é João. Então, João. Não, é apóstolo João. Deixa eu ver sua identidade. O que está escrito na sua identidade? Está escrito apóstolo aqui? Não. O que está escrito? João. Então, João. Não, apóstolo João. Quer dizer, o cara está impregnado já. Ele confunde função com identidade. A Bíblia não diz que Deus criou apóstolos para ele. Deus criou filhos, eu criei filhos. Isaías 1:2, anote esse versículo. Mas e os ministérios? Efésios 5, Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, para a edificação da igreja. É função, é ministério, é serviço, não é identidade. Por isso que leia a Bíblia, que a Bíblia é uma bênção. Vai ter. Né, Eric? Vai dar respostas. É porque fica briga, competição, disputa, quem é mais apóstolo, quem é menos apóstolo, quem é o chefe dos apóstolos, quem é o servo dos apóstolos, quem é o apóstolo mor, quem é o apóstolo mini, quem é um... Fica um... Putz, grilo, caramba. E a obra de Deus não anda, porque os caras ficam... Tem uma fita do Ariovaldo, viu, Cris? Que ele fala que ele foi chamado para uma reunião dessas. O Ariovaldo é muito engraçado, ele estou muito sincero. Ele fala assim, gente, teve uma hora que eu vi naquelas conversas, eu tinha uma vontade de voar no pescoço de um deles. Porque os caras ficam falando de amenidades e coisas que não estão voltadas para a expansão e estabelecimento do reino de Deus. Fica definindo hierarquia. E inventando nomenclaturas diferenciadas. Para quê, gente? Ser de servos uns dos outros. Por que não se organiza uma reunião de servos? Pois é. Porque onde está o vosso tesouro? Aí estará o vosso coração, disse Jesus. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta. Por que você faz o que você faz? E eu faço essa pergunta para mim. Por que eu faço o que eu faço? Porque agora eu já andei tantos anos no ministério, eu tenho que manter a pose. É porque se eu parar, vai ficar chato. É porque... Não. Eu faço o que eu faço porque eu tive um encontro. Eu fui amado, eu fui perdoado, eu fui curado, eu fui consolado. Eu tive uma experiência. E ela continuou. Se estendeu aos meus filhos, a minha esposa, minha netinha que está chegando aí. Eita, Deus maravilhoso. E a vocação e o chamamento é do céu, não é da terra, não é da denominação. Eu amo minha igreja, mas eu não fui chamado por eles. Não fui chamado por eles. Fui chamado pelo Senhor. Vocação celestial. Vocação. Hebreus 3:1. Guarde esse versículo. Isso não é para você se tornar... afrontar a sua liderança. Por favor, não distorçam o que eu estou falando. Não é para você chegar lá, o pastor, o Ademar disse que meu chamado é do céu. Então, arruma outro. Se você fizer isso, você vai ficar sem dente. É minha praguinha de amor para você. Que quem tem vocação celestial serve a igreja. Serve o mundo, serve as pessoas, serve a família.
Eu disse uma vez para um moço que queria sair da igreja, eu falei, escuta, querido, sabe por que a gente tem que ficar na igreja? Porque a gente usa a estrutura da igreja para alcançar as pessoas. Tem coisas que a gente às vezes não concorda muito na estrutura, mas não tem problema. Usa essa estrutura e acesse as pessoas. Eu não conheço nenhuma estrutura perfeita de igreja. Mas eu conheço a possibilidade de estar na estrutura, não ser refém dela e alcançar pessoas. Acatar a orientação do líder para atingir pessoas. Isso é sabedoria, isso é maturidade, isso é discernimento, isso é amor, isso é um reino, em primeiro lugar. Amém? Acabei. Ah, não, falta um terceiro ponto. O primeiro é o grande amor de Deus, o segundo é a identidade de filhos, e o terceiro é o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Significa o quê? Que a gente faz a diferença. Quem tem essa consciência do grande amor de Deus, quem tem a consciência da sua identidade, é diferente no mundo. Eu vou concluir contando uma historinha aqui. Quando eu trabalhava no Unibanco, lá em São Paulo, na agência da Avenida Paulista, Conjunto Nacional, eu era o tesoureiro da agência, o homem do dinheiro. E eu supervisionava os caixas. Eu já era cristão, já era pastor. Quer dizer, ainda não era pastor, mas estava já com funções pastorais. E teve um dia lá, eu cheguei pela manhã, eu tinha que chegar 1 hora antes do expediente para fazer a contabilidade do movimento que vinha da matriz. E, por educação, eu chegava e cumprimentava todo mundo. E quando eu cheguei na Margarida, que era a chefe geral da agência, eu falei, bom dia, Margarida, tudo bem com você? Ela disse, não tão bem quanto você. Eu falei, por que não tão bem quanto eu? Ela falou, porque você está sempre bem, Ademar. Eu falei, então ela estava me observando. E ela concluiu isso que ela disse. Você está sempre bem. O mundo não nos conhece. A gente faz a diferença. E eu sempre me posicionei lá no ambiente de trabalho. Tem gente que diz, o ambiente de trabalho é pesado, eu vou mudar de emprego. Você sai de um, vai para o outro que é pesado igual ou mais. O que nós precisamos é ter identidade. Então, eu me posicionava. Tinha um subgerente lá, um cara que era o garanhão do mundo, o líder, o mestre da garanhice. 10 horas conversava com ele, 10 horas a conversa era sobre mulher. E é claro que ele queria me envolver no esquema. Né? Eu falei, escuta aqui, meu filho. Cada um é cada um. Você fica na sua aí que eu... Enfim, eu pus limite para ele. Porque o cara é afogado demais. E se ele abusasse, eu ia dar uma bolacha. Não, isso não. Eu ia dar um abraço assim de urso nele. Né? Aí ele parou, de gracinha. Aí teve uma outra vez que, assim, os funcionários, quando tinham um momento assim, livre, uma hora vaga, a hora do almoço, do café, saíam para tomar um café na padaria da esquina. Aí isso é de 2 e 3. Aí um dia eu saí com um grupo, com umas meninas. Quando eu voltei, tinha um outro grupo que tinha ficado, e olharam para mim e viu que eu estava com as meninas e falaram, Ademar com as meninas. Para quê, né? Para eu cutucar a onça na toca dela? Falei assim, escuta aqui, gente. Quando é que eu dei liberdade para vocês falarem comigo assim? Aí ficou aquele silêncio. Então, essa foi a última vez. Eu não permito que vocês brinquem comigo assim. Certo? Eles, certo. Sabe quando eles brincaram comigo assim de novo? Nunca. Porque eu me posicionei. Agora, se eu ficasse assim, com vergonhinha, não, imagina, os caras iam montar em cima de mim. Então, eu quero fazer a diferença no mundo, porque eu tenho identidade. Porque eu experimentei o amor. Eu quero estar com as pessoas de fora, sim. Quero estar com eles. Mas na minha identidade. Não vou fazer o esquema deles nunca. Se eles fizerem como essa turma fez, eu vou ter uma conversinha assim, amigável, né, amorosa. E vou colocá-los no lugarzinho deles.
vocês nunca mais vão fazer essa brincadeira comigo. E nunca mais fizeram. E o ambiente era pesado, porque o outro lá só falava de mulher o tempo todo. E eu falei assim, fica na sua aí, mano. Aí ele ficou na dele. Foi também um dia, deu uma diferença dos documentos que veio lá da central. R$500 seria hoje. E a menina do meu setor, a Ana Maria, ia ter que pagar aquela diferença. Imagine R$500 para quem ganha um salário, ela pirou. Aí eu fazia assim, quando tinha na hora do almoço, eu subia para o andar de cima, fechava a porta do banheiro, ajoelhava e orava lá. Tinha um tempo de oração, sim, um tempinho. Orando pela agência, orando, ia orar. E eu acho que foi por isso que Deus me deu uma direção. Eu falei, Ana Maria, vamos vir aqui na agência, no sábado, e fazer um levantamento de toda a documentação que vem microfilmada? Ela falou, para ela qualquer coisa estava valendo. E nós fomos no sábado, eu fui com ela lá. Aí pegamos todos os documentos que microfilmaram e examinamos um por um. Aí eu vi o tal dos R$500. E naquele momento constatei que aquele documento não veio para a nossa agência, ele ficou retido lá na central. Por isso que deu a diferença. Aí, ou seja, foi Deus que deu luz sobre isso. Aí a menina só faltou me pegar no colo. Que ela foi poupada de pagar uma despesa que não era dela. Mas se eu não tivesse tido essa iniciativa, eu sei que eu tive essa iniciativa porque Deus me orientou a fazer isso. E ela foi abençoada, e Deus foi glorificado. Nós somos diferentes no mundo. Nós somos diferentes. Nós representamos nosso Pai. Nós abençoamos as pessoas, nós servimos as pessoas, nós amamos o próximo. Nós estendemos as mãos. Amém? Tchau. Acabei.